Shalom, boa noite. Glória a Deus, mais um culto, quinta-feira. Vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor fale com a minha vida, fale com a tua vida, para que verdadeiramente nós nos alimentemos hoje em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse culto nas tuas mãos, clamamos pela tua misericórdia, pela tua direção, pelo teu amor, pela tua graça. Fala com a minha vida, fala com a vida da tua igreja, que está vendo ao vivo, fala com aqueles que vão assistir depois no YouTube. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos revela aquilo que está no teu coração e nós precisamos, ó Pai amado, desta revelação, desse entendimento para continuarmos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Para você, eu mandei no grupo uma palavra que está em Isaías, capítulo 30, versículo 21, que diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Também em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, está escrito assim: Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Numa outro tipo de tradução está escrito: Não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Tiago, capítulo 3, versículo 11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dessas quedas, dessas artimanhas que Satanás levanta para o crente, e o crente, então, ele se envolve com esse tipo de coisa. Essa palavra não é para quem está lá fora, mas é para crente, é para aquele que já deveria discernir, aquele que deveria ter entendimento e não está tendo. Nós estamos muitas vezes dentro da igreja há muitos anos e as coisas chegam nas nossas mãos e nós então decidimos fazer do nosso jeito, decidimos fazer ao contrário, ou espiritualizamos aquilo que nós vamos fazer da forma que nós achamos que é o certo. Eu tenho uma experiência para compartilhar a respeito de um comércio que eu abri. Em 2010, eu comecei a construir um barracão aqui em Duartina para fazer um mercado, eu tinha uma mercearia, e aí Deus me deu uma direção para que eu comprasse uma casa aqui no bairro que eu moro, e era para eu ter feito um mini mercado na frente dessa casa, e era para eu ter feito no restante da casa a minha casa, e mudasse então do prédio que era alugado e continuasse a minha vida ali. Esse era o plano de Deus, o mapa que Deus me deu. Compra a casa, faz na frente o mini mercado, atrás a sua casa, muda para lá e fica em paz. E aí eu peguei, olhei aquele projeto, aquele mapa, né? Nós olhamos, eu e minha esposa, e nós achamos aquele mapa fraquinho. Nós achamos aquele mapa desatualizado. Nós tínhamos mais força que aquilo, nós tínhamos mais potência. Nosso sonho era maior que um mini mercado com uma casa no fundo. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa casa que era para eu fazer na frente o mini mercado e minha casa atrás, eu derrubei essa casa e fiz um barracão no salão inteiro de 200 metros. Aí eu comprei a casa do fundo e aí eu montei um mercado todo novo e fiz o meu projeto e coloquei então o meu mapa e o mapa da minha esposa para funcionar e joguei fora o mapa de Deus. Ou seja, eu fiz aquilo que eu achava melhor. E eu estava fazendo isso no processo, eu achava que eu estava assim honrando mais a Deus, que eu estava fazendo algo maior para o meu pai, para glorificar mais o nome dele, para fazer com que o nome dele fosse mais visto, que as pessoas falassem das coisas, olha, eles passaram quase fome, eles moraram de favor, eles viveram de cesta básica, e hoje eles têm um mercado grande. Então eu acabei espiritualizando o meu pecado. E aí o que acontece? Ao montar esse mercado foi inaugurado no dia 19 de fevereiro de 2011. Eu abri as portas desse mercado e aí no dia 20 venceu o DARF, que era em relação ao mercado passado, a mercearia, nós pagamos. E dia 20 de março, feito um mês, nós estávamos um mês e um dia, venceu o DARF já do mercado novo. E aí no dia de pagar o DARF, a minha esposa falou assim, nós não temos dinheiro para pagar o imposto, DARF, o que eu faço? Eu falei, pega do cheque especial e paga. Ela pegou do especial e pagou. Então, ou seja, aí eu falei para ela assim, ó, nós já quebramos, nosso projeto deu errado. Depois de um mês, eu já sabia que tinha dado errado. Eu já sabia que o que eu tinha contraído de conta, o que eu tinha feito de dívida, era incompatível com o movimento que estava dando e as possibilidades que eu via de crescimento desse lugar.
E aí entra a segunda parte, talvez a pior, não sei se tem uma pior nessa história, porque tudo é tão horrível, tão feio, tão carnal, tão diabólico, que eu não sei o que é pior. Mas aí o que aconteceu? Eu não tive a leitura de tomar uma atitude imediata e de falar, vamos brecar por aqui. Já que depois de um mês eu tive o entendimento que aquele negócio estava falido, estava quebrado, que não ia ter jeito, eu deveria ter parado aquele projeto. Deveria ter posto o salão para vender, o mercado para vender, ter mandado os funcionários embora, não sei, ter tomado uma atitude. Mas nós ficamos por mais 2 anos e meio fazendo mais buraco. E aí eu comecei a emprestar dos bancos e eu comecei a ficar. Eu devia no Banco do Brasil, depois eu passei para o Santander, depois eu passei para o Bradesco, para a Caixa Econômica. E aí um abismo chamando outro abismo. Eu fazia um empréstimo para pagar outro, para ir sobrevivendo. E nós falamos esses dias, quinta-feira passada, que nós não fomos chamados para sobreviver. Deus tinha um projeto para mim para que eu tivesse vida e vida com abundância. E eu decidi não. Eu entrei num projeto que eu estava sobrevivendo, 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 até que um dia não deu mais para sobreviver e o mercado então acabou indo realmente. Ele não chegou a falir, mas eu tive que fechar, vender todos os equipamentos, pagar as contas que deram para ser pagas na época. E eu fiquei de 2013, 2014, depois fechou o mercado, 2013 até agora, há 6 meses atrás, 8 meses atrás, só pagando contas. Então, o que eu quero dizer? Quando você rasga o mapa de Deus, quando você tem uma direção dada por Deus e você se desvia disso, consequências inevitavelmente virão e elas não serão boas. Isso me envelheceu, envelheceu a minha esposa, nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados, frustrados, machucados, envergonhados na cidade. Eu não queria fechar o mercado, eu não queria deixar de pagar os bancos, porque eu falava assim, não, a gente não pode dar um mau testemunho, a gente é crente, a gente tem que pagar. Mas acabou, dei mau testemunho, porque eu fiquei devendo nos bancos. Hoje nós já pagamos tudo, mas na época foi um mau testemunho. E fora o sofrimento. Por quê? Porque eu peguei o mapa de Deus, rasguei e joguei no lixo. E coloquei o meu mapa para funcionar. Então, o que acontece? Deus tinha um mapa certinho, uma coisa, uma transição tranquila, uma coisa bonita, uma coisa onde ele ia me estabelecer em 2011, talvez na mesma data, um pouco antes, né? Porque a construção ia ser menor. Eu teria aberto no final de 2010. E eu estaria hoje, até hoje, com o meu comércio, poderia ter crescido, depois daquilo lá, poderia ter comprado outras casas para alugar, poderia estar até aposentado hoje, muito mais tranquilo do que eu estou, tenho certeza que eu estaria. Mas rasgar o mapa de Deus traz uma consequência terrível. Então, em nome de Jesus, se Deus te der um mapa, se Deus te der uma direção, se Deus te der uma palavra, se Deus te mostrar algo, faça cabalmente o que ele te mandar fazer, porque as consequências inevitavelmente chegarão à tua vida se você fizer o contrário. E aí, esses dias eu tive um entendimento, o que eu fiz? O meu projeto, o projeto de Deus na minha vida, no final de 2010 para 2011, ele girava em torno de 150 a 180 mil reais. Era isso que eu tinha liberado no reino do Espírito, no céu, para fazer. Então, como se meu pai falasse para mim, falar, filho, eu estou autorizando você a gastar de 150 a 180 mil reais, eu estou com você, nós estamos juntos, esse é o projeto, anda nisso daqui. E aí eu peguei o projeto, rasguei, como eu disse, joguei fora, e porque aí eu peguei e fiz um projeto que ficou de 450 a 500 mil, mais ou menos, eu gastei isso em 2010. Era uma fortuna, 500 mil reais hoje já é muito dinheiro, e há 12 anos atrás, 13 anos atrás, era muito mais dinheiro. 1 quilo de carne naquela época, lá uma carne boa, um contrafilé, por exemplo, era 14, 15 reais, hoje está em torno de quase 50. Então, ou seja, hoje seria a besteira minha hoje seria em torno de 1.200.000, 1.300.000, tendo uma autorização para gastar 500 mil. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz, que eu pus o meu negócio para funcionar. E qual foi o grande problema? Sempre que Deus te der um mapa, sempre que Deus te der uma direção, sempre que Deus te der uma palavra, você vai ter uma outra opção. Deus sempre vai fazer, ele vai te falar, faça isso, mas você tem a possibilidade de fazer diferente. Ele vai falar para você, vai para a direita, mas você tem a possibilidade de ir para a esquerda ou ir reto. Ele vai falar para você, monta uma mercearia, um mini mercado na frente, mora no fundo, mas eu tinha a possibilidade de fazer tudo que eu fiz, porque eu tinha um crédito na terra maior do que Deus me liberou no céu. E esse foi o meu grande erro. Eu peguei, desprezei os 150 e poucos mil lá que Deus tinha me liberado no céu, até uns 180 no máximo, mas como eu tinha muito crédito nos bancos na terra, então eu peguei e coloquei para funcionar o crédito da terra. E eu fiz esse financiamento de 450, 500. Ou seja, eu peguei e entrei no lugar de Deus. Deus estava comigo no projeto até os 180,
mas eu fiquei sozinho no projeto até 500 mil. Sozinho, entre aspas. Lógico que Deus tem misericórdia, cuidou de mim, estou vivo, estou aqui com o meu barracão, com a minha casa, com o meu carro, com essas contas pagas, mas é um preço altíssimo. É uma vergonha tremenda. Atrasa a sua vida de um jeito absurdo, porque era por estar muito mais na frente. Então, ainda que Deus tenha misericórdia, ainda que Deus tenha cuidado de mim, ainda que Ele me guardou para não perder tudo, porque pela besteira que eu fiz era para ter perdido tudo, mas ainda assim a consequência foi terrível. A consequência foi horrorosa, porque eu decidi usar um crédito que eu tinha na terra e desprezei o crédito que eu tinha no céu. Então, você sempre terá a oportunidade de fazer o que você quiser. Pastor, mas eu não posso fazer o que você quiser? Claro que você pode. Pode fazer, que nem meu pai falava, chega o rei. Só que depois aguenta a arreada nas costas. Você pode fazer o que você quiser. Você pode se perder, você pode se prostituir, você pode se adulterar, você pode roubar, você pode ser qualquer coisa, só que vai ter consequência. Então, se Deus está falando para a gente não fazer, Ele está falando, olha, não se coloque em julgo desigual. Não se coloque em julgo desigual com os descrentes. O que que eu fiz ali? Eu peguei algo que tinha autorizado por Deus e eu me coloquei em julgo desigual comigo mesmo. Eu me coloquei em julgo desigual com a minha esposa se colocou em julgo desigual comigo. Houve um dia que nós entramos do comércio para cá e a minha TV estava ligada e estava um culto do R.R. Soares. Olha o nível que eu cheguei de incredulidade, de independência, de soberba, de arrogância, de teimosia e as consequências que teve. Quando eu entrei aqui, o R.R. Soares estava falando assim na pregação: não faça esse financiamento, isso não vai resolver nada, só vai te trazer mais uma dívida. E à tarde, a gerente do Bradesco aqui da minha cidade tinha vindo aqui na minha casa e nós estávamos com um contrato para assinar no outro dia que alienava a minha casa ao Bradesco. E aí Deus usou um homem à noite, quando eu entrei na minha casa, para falar, não faça, que não vai adiantar nada. Era 70 mil reais na época que eu peguei. E sabe o que aconteceu? A minha esposa falou assim: não vamos pegar esse dinheiro. Eu falei, Fátima, não tem como. Amanhã tem um monte de coisa para pagar, nós precisamos desse dinheiro, eu vou pegar. E sabe o que aconteceu com isso? Eu quase perdi a minha casa. Passou por pouquíssimo. Pela grande misericórdia de Deus, há 3 anos atrás aí, eu fiz um financiamento, depois de já ter pago mais da metade do contrato, eu paguei mais 14 parcelas de 5.200 reais, eu paguei 70 e poucos mil reais de novo para salvar minha casa. Então, eu comprei minha casa quase 2 vezes, por teimosia, por desobediência, por rasgar o mapa de Deus. Então, esse sofrimento, esse negócio de trabalhar, de ajuntar para os outros, tem que acabar na nossa vida. Nós temos que entender que tem uma lista de maldição em Deuteronômio 28 que está falando justamente isso. Você vai plantar, mas não vai comer do que você plantou. Você vai edificar a casa, mas não vai morar nela. E esse tipo de maldição, ele me seguiu por muitos anos da minha vida, a minha vida inteira, na verdade. Agora que, graças a Deus, as coisas estão entrando no lugar. Mas a teimosia, a desobediência, tem a parte de maldição hereditária? Sim, era muito forte na minha casa, a parte de bastardia, meu avô filho bastardo, e aí transferiu essa parte de maldição. Na nossa casa quase inteira tem essa linhagem de quebradeira, nós somos líderes natos, nós somos empreendedores natos, nós ganhamos dinheiro, nós temos facilidade de ganhar dinheiro, mas nós somos roubados. Maldição hereditária. Isso tem sido revertido na minha casa também. Mas nesse caso específico, não tem nada de maldição hereditária. Simplesmente uma teimosia, uma arrogância, uma independência de querer colocar o meu mapa para funcionar, de querer colocar aquilo que eu queria fazer para fazer. E aí Deus está falando assim, viu? Se você plantar mamão, vai dar figo, se você plantar abacate, vai dar. Tem como jorrar água doce da mesma fonte, vai jogar doce, vai jogar ou a doce ou a salgada. E Deus falou para mim, ó, dessa fonte que jorra tal água. Eu falei, não, vai jorrar tal água. Ele seca a mina dele. Ele simplesmente, ele tira a mão. É como se você falasse para o seu filho, ó, vai lá no shopping, ó, aqui está o cartão do pai, gasta 150 reais. Ele vai lá e volta, fala, pai, gastei 500. Fala, cara, você vai ter que pagar, porque o pai não tem dinheiro para pagar. Mas Deus não tinha? Deus tinha, mas Deus não assina embaixo de desobediência. Deus não assina embaixo de rebeldia. Porque se ele assinasse embaixo disso e pagasse e eu continuasse com o mercado até hoje, imagina que tamanho eu ficaria de soberba, de arrogância. Ah, deu tudo certo, eu fiz o que eu quis e meu pai assinou embaixo. Ele não vai assinar embaixo do teu pecado nem do meu. Ele não vai assinar embaixo da tua soberba, da tua arrogância, da tua independência. Se você quiser fazer o que você quer, você pode fazer, mas terão as consequências. Aí depois você vai ter que entrar numa oração, num clamor por misericórdia, por intercessão, pessoas orando por você, para Deus reverter o quadro da melhor maneira possível. Então, existe um mapa na tua mão, pelo amor de Deus, coloca isso para funcionar. Esquece o resto, esqueça as outras vozes, esqueça as outras direções, esqueça tudo que te falarem, porque é esse mapa que vai funcionar.
E aí existe uma palavra do pastor Diego Menin, que ele fala assim, que chama assim, provocações necessárias. Se você tiver a oportunidade um dia de vir aqui na minha casa, eu vou te levar aonde é o meu salão e eu vou te levar num comércio que tem do lado do meu salão. Sabe o que Deus fez? Deus permitiu que uma lojinha de roupa passasse a ser um mini mercado e agora é um mercadinho exatamente como Deus havia falado para eu fazer. Para Deus mostrar para mim assim, ó, você está vendo como deu certo? Era isso aqui que era para você fazer. Você se perdeu à toa. O meu projeto era o melhor para sua vida. Está ali o mercado funcionando. Por quê? Porque era isso que Deus tinha para fazer. E parece que ele fez questão de mostrar para mim, ó, tá aqui, ó, tá pronto. E uma pessoa que não conhecia nada, que não era do ramo, o rapaz que montou é meu amigo, ele era motorista do Expresso de Prata. Ele nunca tinha visto uma faca na frente. E ele começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E hoje ele está tocando a vida dele, o mercadinho dele é bem sucedido, está tudo bem. Então, o pastor, ele falou desse negócio, dessa palavra a respeito de Eucana, de Ana, quando ali as crianças corriam, né, os filhos de Penina corria e Ana estava ali e ela precisava tomar um tipo de atitude. Então ele falou assim, uma provocação necessária, algo que ela visse aquelas crianças assim, cara, mas se meu marido com essa mulher gera filho, por que eu não gero? Então, talvez Deus esteja mostrando para mim hoje o exemplo vivo aqui para eu falar assim: olha, deu certo o que Deus falou. Da próxima vez que eu te falar, filho, coloque em prática. E hoje Deus está usando a minha vida para falar para você: não rasgue o mapa de Deus. Quando Ele te falar, coloque exatamente para funcionar o que Ele te falar, porque é isso que vai dar certo. É nisso que você está liberado, é nisso que você tem autorização, é nisso que vai fluir a bênção de Deus. Não use o teu crédito, ainda que você tenha. Não use aquilo que você pode fazer, mas use aquilo que Deus te autorizou a fazer. Há uma distância, uma diferença muito grande do que nós temos disponível e do que nós podemos usar. Então, eu tinha disponível meio milhão de crédito na época, mas eu podia usar 150, 180. Então, se Deus está falando para mim, é até aqui o seu limite, eu tenho que ir até ali. Não, mas o meu limite é muito maior. O senhor está atrasado, o senhor não percebeu. Eu tenho muito mais moral do que o senhor está pensando. Eu tenho muito mais crédito, eu tenho muito mais coisa. Eu vou fazer um negócio mais bonito para o senhor. Depois o senhor vai ficar feliz comigo. Não vai ficar feliz comigo. Não tem como ele ficar feliz comigo, porque eu fiz algo que não era para ser feito. Eu fiz algo que estava totalmente fora da chamada de Deus para minha vida. E ele não vai deixar com que isso flua na minha vida. Ele não vai deixar com que esse pecado se torne uma realidade na minha vida, porque isso vai me fazer muito mal, isso vai me distanciar demais de Deus. Isso vai me levar para longe de Deus. Isso vai me levar para um lugar horroroso. E aí, se você vira o projeto que eu tinha, algumas pessoas aqui, minha irmã, meu tio Paulo, que está assistindo, eles chegaram a conhecer o mercado, ficou lindo. O mercado ficou bonito, eu vendia de tudo que vocês pensarem. Eu tinha eletrodoméstico, eu tinha fogão, eu tinha geladeira, eu tinha secador de cabelo. Ficou maravilhoso. Só que não serviu para nada. Só me trouxe enfado, canseira, vergonha, vexame, frustração, dívida. Aí você fica decepcionado. E graças a Deus que Deus nos deu a clareza de não atribuirmos isso a Ele. Nós entendemos muito rápido, eu e a minha esposa, pelo menos isso, nós tivemos a hombridade de fazer, e falar, não, o problema é nosso, o pecado é meu, foi eu que falei. Fui eu que falhei, eu que ultrapassei. Porque às vezes ainda nós fazemos tanta besteira e colocamos ainda na conta de Deus, como se ele tivesse dado um projeto que não prestou para nada. Como se ele tivesse falado para fazer alguma coisa, nós rapidamente transferimos a responsabilidade. Assim como Adão fez, assim como Eva fez, a mulher que o Senhor me deu foi a serpente. Nós temos essa natureza. Mas graças a Deus que desde o primeiro momento nós percebemos que nós tínhamos feito tudo errado, que nós tínhamos feito as coisas tudo de qualquer jeito. E aí então você começa a entrar em instituições financeiras, começa a se render a isso e vira aquela juraiada, aquela bola de neve infinita de dívidas e você vai só produzindo para o outro. Porque uma outra vertente da maldição hereditária da minha casa é a escravidão. Porque o meu bisavô, ele veio de Portugal e ele era empreendedor, ele era rico, ele tinha dinheiro, mas ele teve um caso, eu não sei se era antes dele casar, com uma pessoa que tinha uma linhagem de escrava. E se você for ver a minha família, nós somos exatamente isso, empreendedores e escravos. A carga horária da minha família, do meu pai, dos meus tios, do meu avô ainda era meio ligeirão, mas os meus tios, que trabalharam com meu avô, meus pais, a minha vida, meu irmão, nossa carga horária sempre foi absurda. Sempre fomos explorados, nós sempre trabalhamos 2 dias em um.
Eu fiz uma conta há um tempo atrás, nós trabalhamos em média uns 17, 18 anos a mais do que uma pessoa normal. Porque nós nunca tivemos férias, nós nunca tivemos nós nunca tivemos um final de semana, feriado. Então, o que acontecia? Eu e minha esposa, nós trabalhamos demais. E por que nós fizemos isso? Porque tem uma linhagem de escravidão. Tem uma linhagem de escravidão, que agora eu estou fora também. Então, nós precisamos romper com tudo isso. E aí, o escravo, o que ele faz? Ele produz para quem? Para os seus senhores. E quem eram os meus senhores? Os bancos, os frigoríficos. Quantas casas, quantos terrenos eu perdi para frigorífico? Quantas coisas eu perdi para banco? Quanto juro eu paguei? Ontem nós estávamos conversando no projeto. A irmão Richard falou assim: então você era para ser milionário. O que já passou pela minha mão era para ser milionário. Se eu tivesse só esse mercado hoje montado aqui, se milionário for ter 1 milhão de patrimônio que seja, eu já seria milionário hoje só com o mercado. Mas só em Bauru eu perdi casas, perdi terrenos, perdi salão, perdi açougue com prédio e tudo 2 vezes, porque existia uma linhagem de trabalho escravo, isso antes de me converter, e aqui o mercado em Duartina depois de convertido. Então lá a gente trabalhava, e se eu for puxar a história do meu pai, trabalhou, e tudo que ele ganhou. Meu pai morreu praticamente sem nada, na verdade, sem nada. Meu avô, então, morreu quase um andarilho, o pai do meu pai. Porque, na verdade, no final da vida dele, meu pai arrumou uma casa para ele ficar e meu pai sustentava ele lá naquela casa. Mas ele já estava vendendo pertences pessoais para poder fumar, para poder tocar a vida dele ali, o restinho da vida dele. Um homem que teve rede de açougue, que teve um monte de coisa, tinha uma visão, sabia trabalhar, ensinou todos os filhos a trabalhar no ramo, mas era uma linhagem de escravo e ele foi roubado tremendamente. Fora que ele era adúltero, era prostituta, e as consequências para esse tipo de prática também são violentas. E aí ele quis rechear mais os problemas dele, né? Infelizmente, acabou na miséria. Um homem que era para ser milionário, meu pai era para ser milionário, minha vida é milionário. Então, o que aconteceu na minha vida, na minha casa? Tenho tios que tiveram comércios excelentes em Bauru e não conseguiram ir para frente, porque existe alguma coisa que nos prende, que nos prendia, e nós precisamos nos libertar disso. Dá tempo ainda de a gente reverter o quadro. Dá tempo ainda de a gente pegar e gerar, porque eu tenho aprendido que essas fortunas, elas estão presas no reino espiritual. O que era para ser do meu pai, por exemplo, está preso no reino espiritual. Foi algo que Deus liberou no reino espiritual para ele, ele não conseguiu tomar posse. Ele gerou e foi roubado. Então, se ele tivesse gerado tudo aquilo e morrido, depois agora que ele morreu há 10 anos atrás, teria ficado uma herança para mim e para meus irmãos. E cadê esse dinheiro? Está em algum lugar. E eu tenho direito a isso. Eu tenho reivindicado isso no reino do Espírito. Então, você que é um cristão, você que crê, você que está assistindo essa palavra, ore, porque isso que está preso no reino do Espírito, isso que você ganhou e foi roubado, que você perdeu, seus antepassados perderam, isso é direito seu. Você pode orar por restituição. Mas como que vai acontecer isso? Não interessa como, ora. Põe na mão do Senhor, creia. Fala, pai, eu trabalhei demais, eu fui roubado. Pai, meus pais trabalharam demais, foram roubados, meus avós. Há uma restituição para mim. Em nome de Jesus, eu tomo posse disso. Traga à existência aquilo que é meu. O Senhor tem uma medida de riqueza para mim, eu tomo posse em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo esse espírito de todo tipo de roubo, de escravidão, de trabalhar para enriquecer os outros. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós trabalhamos para enriquecer os outros. Eu uso o meu talento, o meu dom, a minha sabedoria para ganhar dinheiro e enriqueço o banco. Enriqueço o Adalberto Lobo, enriqueço o Mondelli, enriqueço o Frigol. São os frigoríficos que eu dei as minhas coisas. Minha casa, meus terrenos. Eles estão ricos. Nas minhas costas e nas costas de um monte de gente também, e mais o trabalho deles. Mas eles poderiam ter tido lucro comigo só de me fornecer carne, não de me tomarem as minhas coisas porque eu não consegui pagar o que eles me venderam. Então, nisso daí, quando você chega a esse ponto, você nunca consegue passar um imóvel seu no valor realmente que vale. Você já está perdido. Sua casa está penhorada, seu terreno está penhorado, e de repente você deve lá 100 mil, você tem uma casa de 200, ela vai embora. Acabou. É assim que acontece, é assim o negócio. Quantos carros eu vendi correndo para salvar alguma coisa? Então, é uma vida escrava que você gera e nunca tem nada. Você se mata de trabalhar e você acorda sempre para pagar conta. Você acorda amanhã cedo, você não acorda para ganhar dinheiro, você acorda para pagar conta. Você já acorda cansado, porque a dívida está no seu lombo 24 horas por dia. Você dorme pensando no seu cartão, no seu cheque especial, no seu cheque que vai voltar, no boleto que você tem que pagar, pessoas ligando para te cobrar. E essa é uma vida muito horrível.
É uma vida que traz um cansaço tremendo, porque você acorda sempre com aquele abatimento. O que você vai ganhar hoje, Alexandre? Não sei, cara, eu preciso pagar a conta. E graças a Deus que na minha família não tem um vagabundo, não tem um desanimado. Eu não posso falar para você aqui uma pessoa que eu vi assim, cara, eu não aguento mais negócio, vou sair, vou abandonar tudo. Mas é porque a gente tem muita força, muito brilho, muita vontade. Mas o que nós passamos na casa inteira, muita gente era para ter abandonado. Falei, cara, não vou trabalhar mais, não vou fazer mais nada, eu morro de fome, vou virar andarilho, qualquer coisa, porque não compensa. Não vale a pena. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado graça para a gente estar trabalhando até hoje e buscando reverter o quadro. Então, existe uma coisa muito séria em rasgar esse mapa. Existe uma consequência muito séria em você sair do propósito de Deus. Existe algo dentro do coração de Deus que é para você. E de repente, se você sai disso, ele não pode fazer nada. Não é que ele não quer, ele não pode. Ah, mas Deus é meu pai. Ele é seu pai, mas ele também é um Deus juiz. E sabe aonde que eu entrego a minha desobediência, ilegalidade, quando ao invés de eu gastar 180, eu gasto 500? Nas mãos do adversário. E aí ele chega, quando Deus, se o Deus Pai se comovesse, fala assim, não, eu vou abençoar a si mesmo, há uma legalidade. O diabo fala, não, aqui, ó, o senhor deu um mapa para ele, ele rasgou. E aí o Deus juiz vai ter que entrar em ação. Então executa o juízo e nós perdemos. E não tem o que fazer. Tem que fazer porque aí você vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus e Deus vai reverte o quadro. Então eu tive o mínimo de prejuízo possível, mas o prejuízo foi muito grande. Deus me poupou o máximo que ele deu, como meu pai. Agora, como juiz, ele teve que executar. E aí você cai na mão de bancos, você cai na mão, banco não tem nenhum que presta. Mas existem bancos piores ainda. É um sofrimento tremendo. Se você deve na Caixa Econômica Federal, eu vou te falar uma coisa, ora. Mas ora muito. Jejua. Clama a misericórdia de Deus. Repreende o espírito de incompetência. Repreende o descaso. Repreende o desprezo, porque é um banco nojento. É um banco que ele não faz nada para você, ele não te ajuda em absolutamente nada. Se você deve num banco privado, como um Bradesco, um Santander, é bem melhor. Vai aparecer uma negociação melhor, eles vão querer te dar uma atenção, porque é um banco privado, tem gente cobrando eles, mas a Caixa Econômica Federal é uma desgraça. É um banco que ela suga a tua energia, ela acaba com a tua vida, ela não te ouve, ela não te atende, ela não negocia, ela não faz nada. As propostas que vêm são absurdas. Então, quando a gente estava negociando, Deus falou com a minha esposa: esse aqui vai ser o mais difícil, mas vocês vão pagar. E como foi difícil. Como a minha esposa foi usada por Deus. Eu nem sabia que ia ser tão difícil. E por que eu entrei debaixo disso? Desobediência ao mapa de Deus. Se eu tivesse ficado com o meu mapa redondinho, quietinho, na mão, aquele mapinha que Deus me deu, aquele mapão que Deus me deu, aquela bênção que Deus falou: ó, filho, come isso aqui, ó, comida do céu para você. Se alimenta. Estaria tranquilo, eu teria pago todo mundo, eu nem ia saber que essa instituição Caixa Econômica era tão ruim, porque eu teria pago tudo em dia. Ah, mas você que fez tudo errado, que não pagou, a culpa é sua, não é da Caixa. Não, mas eu fiquei devendo em 4 bancos. Então eu tenho autoridade para falar que a Caixa Econômica Federal é uma porcaria, porque eu fiquei devendo em 4. Então, 75% dos meus problemas no Banco Brasil, Santander e Bradesco, eu consegui pagar e acertar de uma forma muito mais fácil. Então, esses 25% que deu problema não é culpa minha, é da instituição. A Caixa Econômica Federal é uma porcaria. Então, se você estiver devendo lá, ora bastante, jejua bastante, porque é uma instituição deveras complicada. Mas quem que entrou lá? Eu. Quem que pôs a cabeça lá para sofrer? Eu. Quem que decidiu entrar no rolo? Eu e você. Então, se Deus está falando, ó, não se coloque em julgo desigual. Por que você casou com essa pessoa? Deus não falou para você, ó, não se coloque em julgo desigual, não casa com o descrente. Aí depois a pessoa vai e casa, não, vai mudar, vai se converter, vai ser uma bênção. Agora tá aí, ó. Já casou, não se converteu, bate em você, é um pingaiada, adúltero, vagabundo, mas Deus te avisou, não te avisou? Aí agora, pastor, agora vai orar, mano. Ou larga e vai viver sozinha, porque agora, apesar que se for adultério, você pode largar também e casa de novo, vai na benção. Agora, se não tiver adultério, se for uma coisa aí que ele só te trata mal e tal, você vai ter que aguentar o repuxo ou você larga e fica sozinha. Consequência do seu pecado. Então, analisa bastante. O que está escrito na palavra é para nos proteger, não é para mandar em você.
Nós temos muita mania, mas eu digo assim, Deus quer mandar em mim, a vida é minha. Não, a vida é sua, mas Ele quer te proteger. A vida era minha, o mercado era meu, a mudança era minha, o crédito era meu. Eu fiz tudo do jeitinho exatamente que eu queria. E já te falei as consequências. Então é tudo seu. Mas se ele está falando assim, ó, não entre em julgo desigual, escuta isso, porque vai dar problema. Não se associa ao descrente em situação nenhuma, nem em casamento, nem em sociedade, nem em nenhum tipo de coisa. Ouça o que Deus está falando. Não rasgue o mapa de Deus, pelo amor de Deus. Não jogue o projeto de Deus fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te abençoar para que você tenha temor, para que você tenha realmente fé para falar, Senhor, é isso aqui? Graças a Deus por isso. Sabe por quê? Se eu tivesse sido fiel àquele pequeno que Deus estava me dando aos meus olhos, eu poderia ter me tornado muito grande. Eu não sei o que teria acontecido comigo. Mas por eu querer ser grande, acabou. Você sabia que meu nome acabou? Eu tinha uma empresa aberta dia 18 de dezembro de 1991. Em 2010, quando eu abri o mercado em 2011, ela ia fazer no próximo dezembro 20 anos, uma empresa que eu tinha de Bauru. 91, 2001, 2011. Foi por causa dessa empresa, inclusive que eles levam o histórico em conta, que eu tinha tanto crédito, porque na verdade meu comércio tinha 8 anos, mas eu tinha um histórico de 20, como se eu tivesse uma empresa de 20. E sabe o que aconteceu? Quando chegou no final dessa, foi tão grave o que eu fiz, que quando chegou no final, se você procurar o meu CNPJ, ele não existe. Deus riscou meu nome da face das empresas. Eu não tenho nome. Eu andei muito tempo. Hoje eu tenho um cartãozinho do Nubank com R$ 800 de crédito. Mas eu andei muito tempo com um cartão, sabe de quem na minha carteira? Do Matheus Monteiro, meu filho. Sabe por quê? Porque eu perdi a identidade. Eu não tinha nome para ter banco, para ter conta no banco, nem para nada. Porque você desobedecer, você perde a identidade. Eu chegava nos lugares, puxava minha carteira e dava o nome, e dava o cartão lá. Eu olhava naquele cartão e falava, meu Deus, nem nome, nem um cartão, nem um crédito, nada eu tenho mais. Fui tudo embora. Fui tudo embora. Você perde a identidade, você perde a essência, você perde o nome, você perde tudo, vai tudo por água abaixo. Não rasgue o mapa de Deus, por favor. Obedeça aquilo que Deus te mandar, para preservar a sua identidade, para preservar a sua sanidade mental, para preservar o seu sossego, a sua tranquilidade. Nos últimos 3 anos e meio, eu já falei numa pregação logo no começo, nos últimos 3 anos e meio dessa jornada, foi um açougue lá no Meridota, em Bauru. Foi quando eu acabei de pagar os restos dos bancos, do Bradesco, Santander, alguns títulos da Caixa Econômica, alguns contratos, que depois o último fui pagar agora faz menos tempo. Mas nos últimos 3 anos e meio, ali foi a machadada final do inferno na minha vida. Quase que eu fiz uma besteira e já falei isso. A pressão era tão grande, a vergonha era tão grande, o problema era tão grande, eu entrava naquele açougue, eu estava atormentado, eu não queria entrar naquele lugar. Eu não queria ir para Bauru trabalhar, eu não suportava mais ver aquilo, mas eu tinha que trabalhar. E graças a Deus que aquele açougue estava no nome do meu filho, então por causa dele eu ia, para poder pagar as contas, acertar tudo, e graças a Deus que depois no final vendeu o açougue, eu paguei o resto das contas, me sobrou um dinheiro, mas é uma pressão tão grande que eu quase cheguei a praticar o que nunca passou pela minha cabeça, que foi um suicídio, quase. E começou lá rasgando o mapa de Deus. Sabe quando eu pensava no suicídio? Nunca jamais na minha vida. Eu pensei que eu fosse pensar isso um dia na minha vida, de tirar minha própria vida, nunca. E eu só não fiz essa besteira. Eu só não fiz essa coisa, misericórdia, né, Tato? A minha irmã tá falando aqui, misericórdia, misericórdia. Mas eu quase fiz isso. Passou muito perto de fazer isso. Eu já falei aqui outras vezes, uma outra vez eu falei isso. E eu só não fiz isso também, porque todas as vezes que eu passava ali na beira do posto ali do comandante, e que vinha as ideias de Satanás para eu entrar ali e comprar uma arma naquela quebrada que tem ali em Bauru, e fazer isso comigo, só tinha uma coisa que me segurava. De novo, o Matheus Monteiro. Quando eu lembrava do meu filho, aí eu parava. Não posso fazer isso com ele. Não pensava em esposa, não pensava em Deus, não pensava em Jesus Cristo, não pensava em mãe, não pensava em inferno, não pensava em nada. Só no Matheus. Eu falei, eu não posso dar essa decepção para o meu filho. Graças a Deus pela vida do Matheus. E se não fosse ele, hoje eu não estaria aqui pregando para você. Já estaria no inferno, com certeza. Mas graças a Deus pela vida dele, que Deus usou isso para me dar esse livramento. Então, olha a consequência de rasgar um mapa. Olha os desdobramentos, olha onde pode chegar o nível de desobediência, onde pode te levar a você perder totalmente seu destino.
perder totalmente essa identidade, se perder para sempre. Eu poderia ter desanimado para sempre, ter acabado com tudo. Tiveram visões com a minha vida de eu virar andarilho mesmo, literalmente. Meu filho orando, repreendendo minha esposa. Esse espírito me rondando. Eu nunca pensei em fazer isso, mas eles tiveram esse entendimento. Meu avô liberou essa palavra sobre a minha vida. O José Monteiro, que já morreu, ele liberou na minha vida e na vida da minha esposa que nós seríamos andarilhos. Ele verbalizou isso. No reino do Espírito isso tem um peso absurdo, tem um peso horroroso. Um pai falando para o filho, para o neto, eu quero que você seja um andarilho. Eu conheci um pai que, quando a mãe engravidou, falou assim: se for menina, eu quero a menina mais chata, mais nojenta, mais que tiver na face da terra. E essa menina realmente é complicada. Uma maldição que um pai lança, uma besteira que uma pessoa fala, sem pensar. E realmente ela não é de fácil convivência. Então, irmãos, é muito sério rasgar o mapa de Deus. É muito complicado jogar o projeto de Deus no lixo, porque ele pode trazer para você e para mim consequências horríveis. Então, em nome do Senhor Jesus, ouça a voz de Deus, busque a direção de Deus e coloque para funcionar, para você ter paz, para você ter regozijo, para você desfrutar da bênção, para você viver tranquilo, para você ficar no sossego. Para você realmente falar assim: eu tenho um Deus por mim, eu honro esse Deus. Ele fala comigo, eu obedeço. Ele libera uma palavra, eu vou por esse caminho. É isso que ele tem para mim, graças a Deus por isso. Eu tenho prazer em fazer o que meu pai manda. Eu tenho prazer em obedecer ao meu pai. E aí não tem como dar errado. E aí não tem como ter problema, porque você vai estar fazendo exatamente o que Deus pediu para você fazer. Não rasgue o mapa de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar. Se você tem seu dízimo, a sua oferta, está aí no rodapé do vídeo, nosso Pix. Você pode estar enviando em nome de Jesus. Se você que está assistindo pela internet e você não congrega em nenhum lugar, está congregando com a gente não te conhece, entre em contato para a gente conhecer, para a gente colocar no grupo da igreja, para a gente estar mais perto. E se você, então, congrega em algum lugar e está se alimentando aqui, e se você quiser mandar a tua oferta também, você pode mandar, e o teu dízimo você entrega na tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, nos ajude aí a levar a palavra de Deus para frente, em nome de Jesus. Vamos orar, fecha os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, quero te louvar, quero dar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a majestade. Pai, muito obrigado pelo livramento, muito obrigado pela vitória. O Senhor é fiel, Pai, misericordioso, bom. O Senhor é santo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou de uma forma espetacular, irrestrita, incondicional. E o Senhor sabe dar livramento, ainda que sejamos rebeldes, obedientes, e ainda que colhamos, ó Pai amado, consequências terríveis, mas se buscarmos ao Senhor, o Senhor é um Deus bondoso. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Guarda cada vida que está assistindo agora ao vivo, cada vida que vai assistir depois no YouTube. Em nome de Jesus, ó Pai, fala com cada vida. Que a obediência, Pai, entre no coração dos teus filhos. Sim. Em nome de Jesus, que eles aprendam com a minha dor a não rasgar o mapa de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, não esqueça. Prepara a tua Santa Ceia, culto às 19 horas. A pastora Fátima vai dar um alô. E da minha parte está encerrado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Eu quero te dar uma palavra para você que já rasgou o mapa de Deus e que fala: meu Deus, mas será que vai haver tanta consequência assim? Eu quero te dar uma palavra de ânimo, de entendimento e de arrependimento para que você saia desse lugar. Se você tem detectado na sua vida que às vezes Deus falou para você não case, você se casou. Às vezes Deus falou para você não vá nesse lugar e você foi. Às vezes Deus falou qualquer coisa para você e você entrou por esse caminho de desobediência que o pastor Alexandre trouxe. Eu quero te dar agora uma esperança e eu quero pedir para você, em nome de Jesus, entrar por um caminho chamado arrependimento. Como o pastor Alexandre falou, mas eu não quero repregar a palavra dele, mas quero levantar um ponto aqui importante. Quando nós descobrimos no primeiro mês que o nosso comércio tinha já entrado em falência, nós entendemos isso, entendemos que
nós éramos os culpados, mas não tomamos decisões espirituais o suficiente para sairmos daquele lugar. Não buscamos a Deus o suficiente, nos arrependendo, buscando a presença de Deus para que ele revertesse aquele quadro. Então, eu quero colocar agora para você que passou por essa situação, que você entre num caminho de arrependimento, para que Deus ele comece a minar os grãos, porque fizemos uma semeadura de desobediência, mas nós, pelo arrependimento, não precisamos colher a espiga cheia, o grão cheio, como foi o caso meu e do meu esposo. Nós colhemos, amados, muita espiga cheia, porque não tivemos o entendimento de um arrependimento genuíno, onde chamássemos a presença daquele que se entregou por nós e nos perdoou os pecados. Não fizemos isso. Então, nós ficamos descobertos, continuamos na desobediência e não cobrimos aquele pecado, ainda que tivéssemos entendido que pecamos. Amém? Então, eu quero te convidar agora, em nome de Jesus, a começar um tempo de intercessão, de oração. Se você tiver feito uma coisa tão grande quanto eu e meu esposo fizemos, você pode gastar um pouco mais de tempo. Mas se o seu, vamos colocar assim, se o seu pecado não foi uma iniquidade, que foi o que eu e meu esposo fizemos, uma transgressão, mas se foi algo menor, você vai pedir para Deus, Deus, como eu vou lidar com essa desobediência? E Deus vai te trazer a estratégia. Às vezes você vai precisar fazer jejum, às vezes você vai precisar fazer uma oração simples, mas o que eu quero te convidar a fazer, saia desse lugar de cativeiro. Deus, apesar dos nossos erros, ele é misericordioso e bom. E as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos. Então, nós vamos orar e vamos pedir para Deus te visitar no lugar onde você pecou, na profundidade onde você pecou, e Deus vai trazer escape para você. Enquanto eu estava ouvindo, e eu estava pedindo a Deus para trazer uma palavra de esperança. Então, foi uma palavra contundente, uma palavra de temor, mas precisamos trazer, sim, a esperança de um arrependimento pontual, um arrependimento efetivo, um arrependimento onde o Espírito Santo tome o nosso coração, nos faça olhar pela palavra que foi pregada, e nós entendermos, não tem saída para mim, tem solução para mim. Eu conheço um Deus que é bom e que é misericordioso, e essa misericórdia estará a meu favor. Amém? Então vamos orar. Papai, em nome de Jesus, tivemos aqui uma palavra que nos ensinou, ó Deus, a respeito dos lugares errados que entramos por nossa decisão. Nós decidimos pecar. A tua palavra nos diz, em Deuteronômio capítulo 30, Senhor, que nós devemos ouvir aquilo que tu diz, tu disseste, esse é o caminho, anda por ele. Mas tu disseste, olha, eis que hoje eu te coloco dois caminhos, mas escolhe o caminho da vida, para que vivas. Escolhe bem, para que vivas. Pai, mas aqui tu falaste a respeito de termos escolhido mal, e entramos por um caminho de consequências, pés na sepultura quase, Pai querido. Pés, ó Rei da Glória, sendo ligados e levados para a mendicância, para lugares, ó Deus, tão terríveis de cativeiro, onde os atormentadores vieram, Pai. Mas nós estamos levantando o sacrifício da tarde, chamado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, para que sejamos perdoados, papai. Visita, Senhor, cada um daqueles que entraram em descaminhos, que entraram em lugares da sua própria decisão, da sua própria desobediência. Vai visitando agora com o teu perdão, vai trazendo um arrependimento profundo, genuíno a essa esposa, vai trazendo um arrependimento genuíno a esse esposo, vai trazendo um arrependimento genuíno a esse filho que entrou às vezes na bandidade, que entrou na criminalidade, vai trazendo um arrependimento genuíno naquele que praticou aborto, naquela que praticou aborto, papai, vai entrando com arrependimento genuíno naquele que entrou na traição. Papai, vai entrando com arrependimento genuíno pelo teu Espírito Santo no coração daqueles, ó Rei da Glória, que se entregaram a qualquer tipo de pecaminosidade, Senhor, e vai limpando, lavando com a água da tua palavra, meu Deus, e vai ensinando eles saírem, cada um de nós sairmos desses lugares de miséria, de tormento, de colheita, de um pecado, ó Rei da Glória, que já assumimos como nosso, mas cremos que Jesus Cristo nos perdoa e nos leva para lugares de descanso. Em nome de Jesus, nós repreendemos os demônios acusadores, condenadores. Todo escrito de dívida seja rasgado agora, em nome de Jesus. E cada vida encontre, papai, um tempo de reconstrução. Em nome de Jesus, que lugares novos sejam abertos, portas novas sejam abertas, e um novo tempo se estabeleça sobre cada uma das vidas, em nome de Jesus, porque cremos que a tua misericórdia, ela dura para sempre. O Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre, e a tua misericórdia se estabelecerá, e arrancará cada uma das vidas que decidiram mal há um tempo passado, papai, num lugar novo, arrancará e colocará num lugar novo, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus.
Nós cremos que tu és bondoso e tu vais trazer à existência o que o teu povo necessita para andar nos lugares altos da adoração. E eles serão tocados, ó Rei da Glória, com júbilo, com alegria, e vão olhar para trás, reconhecer que pecaram, mas declararão: o Senhor me arrancou. Se não for o Senhor que estivesse ao meu lado, Senhor, com certeza eu não estaria vivo. E eles se alegrarão na tua bondade, na tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então eu quero deixar essa palavra para você. Uma palavra de esperança. Nós temos um Deus que é bom, um Deus que nos visita, e ele transforma a maldição em bênção. Amém? Em nome de Jesus. Confie no Senhor. Confie no Senhor, ó casa de Israel. Confie no Senhor, ó povo de Deus. E ele vem com a sua mão para nos salvar. Em nome de Jesus. Como veio e visitou a minha vida e a vida do meu esposo, está criando para nós um caminho novo, onde nós teremos o mestre. Esse é o caminho, anda por ele. É isso que Deus está fazendo na nossa vida. E ele vai fazer na sua também. Não perca a esperança. Não perca, não perca. Confia no Senhor. E vá até ele em arrependimento, em pano de chaco, em Jesus, em orações. E o Senhor vai reverter toda má decisão, sua ou da sua genealogia. Daqueles que são pais e mães, que plantaram mal, que semearam mal. E aquilo que eles semearam veio até você. Você pode, em nome de Jesus, começar a revogar e pedir para o Senhor: visita-me com a tua bênção. E ele vai fazer isso. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, amados, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Amém? E precisando, como meu esposo falou, vai estar o nome do nosso ministério, o telefone, depois lá no YouTube, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus. Shalom, shalom. Até domingo, às 7 horas da noite, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.